Bom dia, com alegria a todos vocês. Sábado, dia 7 de março de 2026. Saudade de vocês, gente. Bom, comecei esse vídeo com esses vídeos aí, que são muito significativos, já tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. E, bom, eu sei que o Edilson deve estar ali no suspense que eu falei para ele que hoje eu vou trabalhar a minha autenticidade. E quando eu coloquei vagalume aí, ele já deve ter ficado preocupado. Mas, gente, vagalume diz muito sobre mim, sobre a minha identidade, sobre quem eu sou. E sobre o que eu vou começar conversando com vocês aqui nessa manhã de sábado. E antes eu quero ver aqui os cumprimentos, né? A gente se cumprimentar. Bom dia, Beto, Antônia, Flávia, o Sargento. Obrigada, Sargento Lima. Bom dia a todos vocês. Bom, e esses vídeos, né, que eu comecei primeiro o da lâmpada. Bom, primeiro me apresentando, né, gente? Deixa eu organizar minha caixinha aqui, organizar meus vagalumes, porque eu tô me esquecendo que eu tô falando aqui com pessoas conhecidas, mas também que vai pro YouTube, né? Então, meu nome é Jaqueline Tomás, moro em São José dos Campos, São Paulo, sou empresária, investidora, mãe, esposa, e tem mais um monte de papéis aí que se eu for enumerar, gente, é muita coisa. Então, eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre um assunto que eu até peço licença para os profissionais dessa área, né, de psicologia, que eu vou tocar em assuntos aí que eu tenho estudado muito e tenho vivido, me experimentado. Então, eu vou utilizar algumas referências, eu vou utilizar aí o Jung, vou utilizar aí também o Victor, o Victor, agora sumiu o sobrenome dele, no final eu falo, gente. O Victor e também Frankl, Frankl e também o Daniel Goleman. Então, no final eu falo quem são essas pessoas, a referência delas e tudo mais. Então, eu vou estar contando uma história para vocês, uma história breve. E dentro dessas histórias, né, que eu vou começar com a primeira agora, eu vou estar falando o que isso representa na minha vida, o que eu experimentei com relação a isso, e eu tenho assim a convicção de que vocês vão se identificar com algumas coisas, porque como o que eu falei para vocês agora no vídeo que eu mandei aí no WhatsApp, né, chamando vocês para o treinamento, a gente vive num mundo muito acelerado, muito acelerado. Nós vivemos em um mundo extremamente com estímulos, onde tudo distrai a gente do nosso foco. Então, o Daniel Goleman fala muito sobre esse tema no livro dele, Foco, que ele explana de uma maneira fenomenal, falando que o foco, a gente precisa exercitar o músculo do nosso cérebro para poder aprender a focar. E a gente vive também numa onda de automático. Tudo hoje é automático. E nesse automático, a nossa vida acaba se transformando em algo automático. Então, eu vou estar falando um pouquinho sobre mindfulness. Mindfulness, meu inglês não está tão em dia assim, mas significa a gente estar num estado de presença, de estar num estado consciente de presença do que eu estou fazendo agora. Esses vídeos eu trouxe aqui para vocês também propositalmente para captar a atenção de vocês aqui para a tela, para que vocês foquem aqui nessa uma hora, para que a gente possa ter um melhor aproveitamento. Então, esse dispositivo aqui, gente, deixa ele de lado um pouquinho, porque vai valer a pena a nossa conversa aqui, porque é algo que está acontecendo nas nossas vidas. A falta de tempo, o cansaço, que a gente já acorda cansado mentalmente, e isso tudo tem explicações e tem como a gente aprender a conviver com isso no dia a dia, a escolher, a fazer escolhas conscientes
que diz respeito ao tema que eu coloquei ali sobre intencionalidade. A intencionalidade é quando a gente escolhe, é quando a gente decide para qual direção a gente vai olhar. E se a gente deixa ficar no automático e se entrega a milhões de estímulos, nós não conseguimos realmente focar nas coisas que realmente importam. E estar num estado de presença é algo tão sério, tão profundo, que quantas vezes a gente chega em casa, né, do trabalho, das atividades do dia a dia, e a gente não está totalmente presente naquele momento, naquela situação que a gente está ali. Por exemplo, no momento que a gente está se alimentando, será que a gente está realmente se alimentando, sentindo o sabor do alimento que a gente está comendo, agradecendo pelo que a gente está comendo? Ou será que a gente está ali no celular, fazendo um monte de coisa, e ao mesmo tempo que está no celular, está na TV, está nisso, está aquilo outro? Então, isso o Daniel Goleman, ele traz como, como se fosse uma doença do dia a dia de hoje, que isso está empobrecendo a nós, está nos empobrecendo. Esse excesso de estímulos está nos empobrecendo. Então, até a Jane, eu agradeço muito a ela que essa semana a gente estava conversando e eu ia falar sobre outro tema, de verdade, eu ia falar sobre outro tema. Um tema falando sobre o jogo, sobre a interação e o algoritmo da Meta, tudo mais. Aí ela me chamou a atenção para algo que me tocou muito, sabe? Sobre esse assunto de falar sobre essa questão de autenticidade, de falar sobre o que nós estamos vivendo emocionalmente nos dias de hoje. Até ela falou, amiga, eu não vou fazer com o cenário que você falou, porque vai me atrapalhar a luz, mas ela até falou assim, amiga, aproveita seu cenário, né? Aproveita seu cenário. E aí eu aproveitei sim o cenário, mas eu aproveitei o cenário para criar, porque criar é algo que assim, me conecta muito de criar para poder inspirar. Então, essa parte aí eu utilizei para recarregar as minhas energias e também para criar. E agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, aqui a era da intencionalidade, o despertar. E aqui agora eu começo a exercer a parte da autenticidade que eu disse, que a autenticidade, ao mesmo tempo que a gente se coloca num estado de vulnerabilidade, é importante, eu entendi que é importante se colocar num estado de vulnerabilidade, porque é aí que a gente se conecta como ser humano com o outro. Então, eu não estou aqui para falar de conceitos, eu estou aqui para falar do que eu fiz com esses conceitos durante esse um ano que passou. O ano de 2025, ele foi um ano assim disruptivo para minha vida. E aqui eu apresento o Jung, esse livro aqui que ele fala da individuação. E a individuação, ela acontece conosco como ser humano em momentos de start, assim, como por exemplo a morte, como por exemplo um momento de grande mudança na nossa vida, de doença, enfim, em momentos de revés, que faz a gente entrar nesse despertar para a individuação. E não vou falar sobre conceito, como eu disse, mas eu quero contar para vocês o que aconteceu o ano passado. É, eu vou contar de uma maneira bem breve, mas nós fomos para Colômbia, né? Viajamos para lá, fomos para a convenção e depois Edilson e eu fomos para Aruba. E lá a gente conheceu o paraíso, lindo demais, assim, recomendamos demais aquele lugar. E assim, ele vai contar para vocês que para contar história, assim, né, eu tô aprendendo com ele contar histórias, gente, porque contar história como o Edilson.
Eu tenho que praticar muito ainda. Então, eu quero pedir licença, tá, gato, para contar aquilo que a gente viveu, porque faz parte do tema que eu vou tratar hoje aqui. Então, o que que aconteceu? Nós gostamos de mergulhar e nós fomos em praias assim que as águas eram transparentes, você podia ver o peixe assim sem precisar mergulhar. Muito lindo. E quando a gente foi mergulhar, não tinha equipamentos disponíveis para a gente alugar, todos eles a gente não encontrou. E na ânsia de mergulhar, a gente comprou o snorkel para fazer o mergulho ali e curtir ali aquele momento. E a gente não conseguiu naquele momento as nadadeiras. Então, aquela água limpinha, rasinha, tudo lindo, maravilhoso, e a gente foi curtindo, curtindo, o tempo foi passando. E aí o Edilson tem mais experiência que eu, muito mais experiência que eu. E aí ele falou: "Eu fica aqui, me espera, que eu vou ali, que eu vi algo incrível, maravilhoso". E aí ele foi, eu fiquei esperando ali, onde eu tinha combinado com ele, tá? A gente estava perto, nesse local que eu estava, a gente estava bem perto da margem. E aí ele foi, e eu fiquei lá. E lá, ao mesmo tempo que você está no rasinho, logo à frente tem o mar aberto. E ele foi em direção ao mar aberto. Quando ele voltou, começou a maré subir. A maré começou a subir. E aí aconteceu que ele falou: volta, vai voltando, que eu vou atrás de você, enquanto ele descansava, porque ele já estava cansado, porque ele já tinha ido no lugar e voltado. Quando eu fui voltar, o meu snorkel começou a entrar água. Na hora que eu mergulhava, entrava água. Na hora que eu subia, entrava água. Eu mergulhava, entrava água. Subia, entrava água. E aí, aconteceu que a maré foi subindo, subindo e levando para o fundo. E eu comecei a me afogar. E nisso que eu comecei a me afogar, ele já estava cansado e ele falava para eu colocar o snorkel. Só que eu colocava o snorkel e eu me afogava. Eu subia, me afogava. E não tinha, não dava mais pé, estava muito fundo. E naquele momento ele começou a me salvar, me erguendo para eu conseguir respirar a hora que eu subia. E nisso foram vários minutos ali. E o que aconteceu? Graças a Deus que eu não entrei em desespero, porque nesse momento, geralmente, o que que a pessoa faz? Ela segura, empurra a outra, ela se desespera, né? E eu me foquei naquele momento ali para buscar a solução. Então eu ficava batendo o pé ali, tentando me erguer para ajudar ele a me ajudar. E, enfim, o que aconteceu foi que chegou um momento que ele estava exausto. Eu também estava exausta. E eu só olhei para cima e falei: Deus, será que é agora? E naquele momento que eu falei: se era agora, gente, ao nosso redor não tinha ninguém, ninguém perto, porque já estava muito distante que o mar tinha levado a gente. Estava muito distante. E nesse momento que eu fiz essa prece, perguntando para Deus se era aquele momento, apareceu um casal. E eu digo que foi anjo que Deus mandou para salvar a gente ali. Eles estavam falando inglês, que ali todo mundo falava inglês. E, e aí o Edilson, né, se comunicou com eles ali pedindo ajuda. E aí eles me levaram, né, me levaram ali para os dois juntos foram me levando. E aí nesse momento foi uma outra luta, que daí foi a luta do Edilson, ele com ele mesmo, para ele se salvar. Porque ele já estava cansado, já tinha perdido as energias dele, ele ainda tinha que voltar. Por mais que ele já estava com equipamento, ele tinha que voltar. Então, essa parte aí ele conta para vocês, não vou tirar isso dele, mas foi uma
uma luta dele com ele mesmo. E eu agradeço muito a Deus e agradeço a ele por ter ficado, ter decidido ficar e me salvar, porque ali ou a gente morria os dois juntos, ou ele ia embora e se salvava. E ele decidiu ficar. E eu tô contando isso pra vocês porque essa experiência, junto a várias outras coisas que aconteceram ano passado, me trouxeram para essa individuação, me trouxeram para esse despertar, para as coisas que realmente importam, para as coisas que realmente nos traz presença para o nosso dia a dia. E a gente se faz questionamentos, a gente se questiona sobre a nossa conduta, sobre o nosso comportamento. E aí, a intencionalidade é a coragem de escolher para onde olhar. E nesse emaranhado de coisas, eu coloquei aí também para vocês os vagalumes. E o vagalume, eu descobri que ele me representa mais do que qualquer coisa. Por quê? Vocês estão vendo aqui que tem um monte de vagalume, né? Então, assim é a minha cabeça, gente. Assim é a minha cabeça. É um monte de vagalume chamando a minha atenção o tempo todo, com ideias, com coisas que eu quero fazer, com coisas que eu quero realizar. E junto com essa situação que aconteceu, essa quase morte, veio também essa descoberta sobre mim mesma. Que aquele vídeo que eu passei sobre aquela lâmpada, eu achava que eu tinha problema. Eu achava que a minha máquina tinha vindo com problema. E aí, quando a gente descobre a nossa funcionalidade, quando a gente se desperta a se olhar no espelho como uma descoberta, a gente vê que a gente simplesmente funciona diferente. E para a gente ter um alto desempenho, a gente precisa saber do nosso funcionamento, porque a gente fala de autores, de livros, de palestras e tudo mais, que nos dá um padrão de comportamento para seguir, que nos dá listas de coisas para fazer, que funciona para um, funciona para outro, e funciona, mas não existe uma receita pronta que você vai fazer exatamente aquilo e vai dar totalmente certo para você. Precisa fazer testes conforme o seu funcionamento. Então, uma máquina não funciona igual a outra. Então, eu não funciono igual você, você não funciona igual a mim e tá tudo certo. O problema é quando a gente tenta se encaixar conforme é a outra pessoa, né? E o Jung trouxe para mim essa ferramenta da individuação para entender e aceitar isso. E hum, deixa eu me recompor aqui, gente, que a emoção subiu aqui num pico que eu preciso estar recuperando para seguir o planejamento aqui com vocês do que a gente vai conversar. Então, hum, hoje em dia, tudo brilha ao mesmo tempo. É o celular, é que você pega para ver uma coisa, não sei se acontece com vocês, mas às vezes pega para ver uma coisa e aparece inúmeras outras coisas, não é verdade? E aí, como é que faz com foco com isso? Como é que você faz para poder realmente fazer? Você desvia, vai fazer outras? Como é que é? E aí, quando tudo brilha ao mesmo tempo, a gente tem como praticar o mindfulness, que é escolher uma coisa para dar atenção. E é isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho praticado. Escolher olhar para uma luz de cada vez. Olhar para uma primeiro e não aquele monte. Porque assim a gente não entra em colapso. Porque são tantas funções, são tantas coisas, tantos estímulos, que o mundo está entrando em colapso.
E aqui e tem um conceito do Daniel Goleman que ele fala a respeito do top-down e do bottom-up. O que é isso? De baixo para cima é o sistema involuntário, rápido e reativo, que te faz olhar cada vagalume que pisca. Ou seja, esse de baixo para cima é quando a gente é reativo a tudo que acontece com a gente. Tudo. E para mim, a maneira que eu funciono é um pouco mais desafiador. Por quê? Além dos estímulos que tem, que aparecem, ainda tem os estímulos de que na minha cabeça funciona tudo em alta definição. Enquanto eu estou conversando com vocês aqui, eu estou escutando o barulho dos pássaros e tem mais de um cantando ali. E eu pedi para minha mãe para ela não mexer na cozinha, porque se ela tivesse lá também era complicado para mim. E além disso, a minha mente, que eu tenho que direcionar por cada tema aqui, ou seja, cada vagalume aqui que eu vou conversar com vocês, porque tá um emaranhado de ideias aqui e conteúdos que eu estudei, que eu quero falar tudo para vocês, então eu tenho que escolher um de cada vez. Então, o top-down, de baixo, de cima, o down, de cima para baixo, é a atenção voluntária e intencional. É o esforço de manter o foco apenas em uma coisa, apesar das distrações. E o excesso de estímulos, ele traz sobrecarga, ele gera sensação de perda de controle e ansiedade. E é por isso, e não é algo que eu estou inventando, por isso que eu trouxe a referência aqui, e vocês podem buscar e ler o livro aqui de Goleman, né, Xará aí do Daniel, o livro Foco, e ele diz aqui, ó, a riqueza de informações cria pobreza de atenção. Você pode pensar que isso é meio contraditório, mas se informar não é a mesma coisa de estudar. São coisas diferentes. Estudar e se informar. Informações, a gente está na era da informação rápida e o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, estímulos de muitas informações. E é por isso, segundo ele, que no dia seguinte, por mais que você dormiu, você acorda cansado, você acorda cansada. Pela sobrecarga de informações que você é exposto durante todo o dia todo. E isso traz ansiedade, isso traz perda de controle, porque a gente fica naquela, sabe, naquilo que está acontecendo no dia a dia. E o que que a gente vai fazer com tanta informação? O que que você faz com tanta informação que você recebe? Para onde você direciona essa informação? Qual tempo você tira para realmente respirar com consciência, onde você inspira e expira? Muitas pessoas esqueceram o que é o respirar. E isso é uma das estratégias para a gente se equilibrar, para a gente se autorregular durante o dia em estados de ansiedade, de cegueira atencional. E, e é engraçado que durante a construção dessa palestra aqui, eu pratiquei em mim isso de uma maneira consciente, de uma maneira praticando essa, esse conceito. E não é fácil, gente, porque a gente vive no automático. Não é fácil praticar isso no dia a dia, mas a sociedade, as pessoas, nós estamos adoecendo justamente por não trazer essa consciência à tona e viver no automático. E aí acontece como aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Acontece exatamente dessa forma. E aconteceu assim, como eu mudei de tema, na quarta-feira, que foi o dia que eu falei, vou falar de outro tema. E aí na quarta-feira, aconteceu que a minha máquina de lavar estragou.
E eu tinha que, o técnico veio aqui, e eu tinha que resolver pelo menos uma parte ali na hora que ele mexeu, para eu conseguir fazer alguma coisa enquanto ele ia buscar outro carro para buscar a máquina de lavar, para não acumular mais ainda. E aí eu fiquei praticamente uma boa parte do meu tempo lá, né, mexendo. E aí acabou que eu foquei na casa, porque eu não consegui focar na criação, porque quando eu entro no momento da criação, eu mergulho nisso aqui, eu esqueço de todo o resto. Esqueço de tudo que está à minha volta. Eu só estou aqui, presente nessa criação. Então, na quinta-feira é que eu comecei a me concentrar aqui, comecei a ler materiais, e ontem também. E, e aí acontece que começou a me dar ansiedade por não me sentir no controle. E por na minha cabeça, porque uma outra coisa que eu funciono diferente é com relação ao tempo. O tempo, para mim, eu tenho assim, parece que ele passa muito rápido e eu me sinto sem tempo e é muita coisa para resolver, e muita coisa e tal. Aí eu comecei a praticar. Eu falei, eu tenho que ser estudo de causa. Aí eu comecei a praticar, daí eu fiz um exercício de respirar, que fala respiração quadrada. Inspirar, contando até quatro, segurar 4 segundos, depois expirar e 4 segundos assim. E daí fazer, eu fiz isso 4 vezes, daí eu senti a diferença. E assim foi muito legal, sabe? Porque a gente falar sobre algo e a gente está fazendo, isso, isso traz uma satisfação, porque a gente está falando de algo que a gente sente, que a gente vive, que funciona e que pode ajudar outras pessoas. Tá, meu Ai, amor. Cara, ué, eu achei que eu tinha desligado os microfones. Só um pouquinho, gente. Tá tudo certo agora, Jaque. Liga o seu. Tá tudo certo. Liga o seu microfone. Eu já fechei aqui. Tá, obrigada. Pronto. Ouvindo? Sim, Obrigada, Jane. Gente, essa simples coisa que aconteceu agora, para a maioria das pessoas é normal. Já pego o fio da meada de novo, mas para mim isso é um ruído que eu tô adquirindo estratégias para poder lidar com esse ruído e com essa maneira de lidar com interrupções, porque as interrupções, já foi comprovado cientificamente, o Augusto Cury, ele tem um curso que tem uma parte que ele fala sobre isso, sobre o tempo, a administração do tempo e tal, e até uma parceira dele que fala a respeito, que quando a gente é interrompido sobre uma tarefa que a gente está realizando, a gente leva em torno de 8 a 15 minutos. Não vou levar isso não, tá, gente? Que eu me planejei certinho para isso, tem aqui os slides. Mas geralmente a gente leva isso de tempo para se concentrar com qualidade novamente e conseguir realizar aquela tarefa ou aquilo que a gente estava fazendo. Então, aqui o ruído e a cegueira atencional. Quando estamos sob estímulo, sofremos a cegueira por desatenção. Goleman explica que ao tentarmos olhar para tudo, deixamos de ver o óbvio à nossa frente. Para quem está sob forte estresse ou tem uma mente neurodivergente, esse ruído é amplificado.
Então, imagina uma pessoa que está sob forte estresse e ao mesmo tempo é neurodivergente. Não vou entrar nesse tema aqui hoje, mas eu descobri que eu faço parte desse grupo de neurodivergente. Então, tudo é amplificado, tudo aumenta, aumenta muito mais, a ponto de às vezes dar um apagão, dar um apagão assim. Quem já esqueceu onde estava a chave alguma vez? Quem alguma vez já esqueceu onde guardou o celular? Uma vez meu celular ficou 3 dias dentro de um armário aqui em casa e o Edilson achou pelo computador, ele rastreou pelo computador para achar o meu celular. Então, isso que acontece com a gente, eu falei de coisas simples, gente, de esquecer uma chave ou um celular, mas isso pode se tornar algo muito mais sério. E é isso que está acontecendo quando a gente vive sob esses ruídos e não procura se regular, se autorregular. E o estímulo faz com que a gente tenha essa cegueira por desatenção, o excesso de estímulos. Então, principalmente mulheres, né? Mulheres famosas pelas multitarefas. Ah, eu consigo fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Isso o Goleman, né? Ele já vem falando muito sobre que isso não é uma qualidade, porque isso adoece e além de adoecer, a gente fica sobrecarregado, muito sobrecarregado. Então é iniciar uma tarefa, termina, inicia outra, termina, inicia outra, termina e assim sucessivamente. Porque o óbvio, às vezes a gente não consegue enxergar uma coisa que está óbvia. Às vezes o nosso filho, ele tá passando por problema e a gente não consegue enxergar o óbvio pelo excesso de estímulo. Às vezes é o seu parceiro, a sua parceira, a sua esposa, o seu esposo, que às vezes está sofrendo, às vezes está acontecendo alguma coisa e você não consegue enxergar esse óbvio pelo excesso de estímulos. E já que eu toquei nesse assunto, é um assunto sensível, mas eu, eu me sinto tocada em falar sobre isso, porque é um assunto que muito me conecta, que é a respeito de família. E quantas vezes a gente vê hoje na sociedade, né, no dia a dia, trabalho o dia inteiro, estresse, conta para pagar, cliente, todas aquelas coisas que todo mundo aqui adulto sabe, todas as demandas que a gente tem no dia a dia. E o que que acontece? Às vezes, por escolha, por não conhecer estratégias, por não ter outra opção, o que que geralmente a maioria das pessoas fazem? Liga a caixinha do nada. E a caixinha do nada, homens, eu não tô criticando, tá bom? Não fiquem bravos comigo. A caixinha do nada se resume em VTV, né? Em às vezes, né, VTV, ver vídeos no celular e tal, para poder tirar da mente aquelas preocupações, aquelas coisas todas. E segundo esses estudos que eu fiz aí durante esses dias, o que que acontece? Quando a gente entra na caixinha, entre aspas, do nada, na verdade, essa caixinha do nada, ela não é do nada. Ela é a caixinha do tudo. Por quê? Você já está cheio, sobrecarregado de coisas ali, de afazeres, de tarefas, de problemas, de muitas coisas, e você coloca mais coisas na caixinha, mais coisas, mais informações. Por mais que seja uma coisa boba, mas você está enchendo mais a sua caixinha, enchendo mais a sua mente de coisas. Então, na verdade, isso não está descansando você. O descanso está em a gente deixar a poeira baixar. E daqui a pouco eu vou contar uma breve metáfora falando sobre isso, da poeira baixar. Então, muitas pessoas
por tensão, por tudo que está no dia a dia, ela também escolhe ali, né, a sair de casa e tomar uma cerveja e tal, e tá tudo certo, isso é socializar e tudo mais, mas muitas vezes isso é a fuga da dor, né? O Edilson traz muito esse tema aqui nas palestras dele, fuga da dor, busca do prazer. Então, às vezes, a mesma coisa, mesmo que é a busca do prazer, é a fuga da dor também. Só que a fuga não tem como a gente fugir a vida toda. E a busca do prazer é o prazer imediato, que pode causar dor depois. Então, o importante, novamente falando do mindfulness, é a gente nos conectar com o presente. E agora, eu vou falar para vocês sobre esse foco interno aqui. Peraí, deixa eu tirar a telinha daqui. Ai, pronto. Não, do lado de cá. Pronto. Que o foco interno é a autopercepção, é a gente se focar internamente com o nosso eu para saber lidar com os excessos de estímulos externos, que é o que eu acabei de falar da atenção plena do mindfulness. Então, não fujam. Não fujam daquilo que está dentro de você. Deixa eu olhar um pouquinho aqui os comentários, porque tô falando e é legal tá olhando a observação de vocês aqui. Cadê? Obrigada, Mara. Obrigada, Jane, Marina, Mariana. Obrigada, Mariana, amém. Aqui o Adriano, temos acesso a vários tipos de conteúdos, todas as áreas precisando para ter acesso às nossas vidas. Somos privilégios de fazer parte de tudo isso. Obrigada, Adriano. Esse reunião D aqui, eu não sei quem é, depois você diz quem você é. É uma questão que tá importante. Ah, já sei quem que é. Antes de terminar, falou 42 anos, já sei que é o Giovanni, o terapeuta nosso aí. Né, verdade. Legal. Bem que ele confirmou aqui. Não é fácil a gente estar falando aqui para terapeuta, para psicólogo, porque eu só estou contando para vocês o que eu aprendi e estou praticando. Ah, meu primo querido ali, Ermelino. Que bom que você tá aqui, primo. A Jane perdeu o óculos. Eu já estive com o celular na mão e procurando ele. Quanto a melhor forma de aproveitar a respiração é usando um lado do nariz para respirar, enquanto. Nossa, Sargento Lino, isso aí eu tenho que praticar muito, hein? Para conseguir fazer isso aí. Mas legal, legal. A yoga é muito bom também. Ah, tá, me chama no meu WhatsApp, tá? Para falar do contador. Bega. Certo, gente. Então, falando sobre isso, eu coloquei aqui a foto de dois aquários para poder me lembrar da metáfora para falar com vocês aqui. E essa metáfora é sobre o que que acontece quando a gente está com a mente agitada. Aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem. Opa! Esse aquário ele tá turvo, porque ele foi chacoalhado, ele foi agitado. E quando a nossa mente tá sobrecarregada, quando a gente está com cegueira por desatenção, por muito estímulo, acontece exatamente isso, como tá nesse aquário. Fica turvo, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue encontrar o celular, a gente às vezes trava a mente. Aí eu me lembro quando o Edilson fala que quando eu ficar velhinha, ele vai se aproveitar de mim. Porque às vezes eu tô andando pela casa fazendo as coisas, e aí eu falo, nossa,
que eu ia fazer mesmo? O que eu vim buscar aqui? Isso não acontece com vocês, eu sei. Mas comigo acontece às vezes. E aí, ele fala que quando eu ficar velhinho, ele vai se aproveitar de mim. Mas eu estou adquirindo recursos para me regular com relação a isso. Estou aprendendo a administrar. E uma coisa muito importante, gente, é o uso disso aqui, ó. Post-it, papelzinho, que não precisa ser post-it. Para mim é melhor colorido porque me chama atenção. Mas pode ser papelzinho que você pica, você anotar ali as coisas importantes que você vai fazer no dia, sabe? As coisas mais importantes. É, alarme no celular. Eu utilizo um método também chamado Pomodoro, que são blocos de tempo que eu coloco para fazer a determinada tarefa, eu tenho um pouquinho de descanso. Tipo, eu faço 20 minutos de tal coisa e 5 minutos eu descanso, e aí eu me autorregulo, eu me reequilibro, e aí eu evito de acontecer isso aqui, ó. Que isso aqui é um caos, que é acontecer de dar branco, de dar bad, de ficar tudo nebuloso ali no seu aquário mental. E como fazer isso? É o que a gente estava falando aqui, que os amigos, né, ali o Giovanni e o Sargento Pereira colocaram ali como ferramenta, né, confirmando a ferramenta que eu falei, falando de uma outra forma de exercitar a respiração, que com a respiração você consegue fazer essa poeira mental baixar, essa poeira do seu aquário baixar. E isso é totalmente real, comprovado. Outra coisa é isso aqui, gente. Água tem um poder fabuloso de você se autorregular junto com a respiração. Você tomar um copo de água. E uma outra coisa que eu estou utilizando também é me movimentar, caminhar. Eu penso muito mais em movimento, eu funciono muito mais em movimento. Então, eu estou falando sobre mim, coisas que funcionam, que eu descobri, que eu estou descobrindo, para que eu não estou falando aqui para vocês sobre produtividade. Eu estou falando aqui sobre fluidez, sobre o flow. Tá muito na moda essa palavra, né? Flow, que é fluir, fluxo, né? Então, é fluir esse tema que eu trouxe para vocês não é sobre produtividade, não é sobre um relógio, é sobre você aproveitar o melhor que você tem em você de maneira leve. Não precisa ser pesado. O trabalho do dia a dia não precisa ser pesado. A correria, você não precisa entrar no modismo de que, ai, tá corrido, ai, eu tô sem tempo. Isso virou moda falar que tá sem tempo, que tá corrido, virou status. A gente pode ter uma qualidade de vida sem nos encaixarmos nos moldes da sociedade que está hoje, que está indo ao contrário, porque a neurociência, a psicologia, a filosofia já está trazendo para nós coisas que na Bíblia já falava, que Jesus já falava sobre ansiedade, para a gente não se deixar levar pela ansiedade, que cada coisa tem o seu tempo. E várias outros ensinamentos que tem lá em Provérbios, que tem lá em vários livros. Então, tá trazendo à tona para o hoje, porque nós estamos adoecendo por falta da prática de atenção plena, de viver o hoje, de viver o agora. A gente vive muito ou no passado ou no futuro. E o presente? A gente está jogando o presente fora. E o presente, como diz o nome, é um presente de Deus. É um presente que a gente recebe a cada manhã que amanhece. E como a gente escolhe acordar? Como é que você acorda? Você já acorda olhando o celular? Ou a primeira coisa que você faz é respirar, agradecer, tomar um copo d'água? Eu tinha instalado um aplicativo, é Livem, o nome do aplicativo, muito legal. E lá nesse aplicativo
Ele tem uma lista de coisas para a gente poder liberar dopamina. E é muito legal acessar, eu ter acessado essa lista, porque aquilo que a Jane me lembrou essa semana, eu, quando estava usando esse aplicativo, aqui em casa a gente tem os bebedouros para o beija-flor. Aí eu sentava de manhã um pouquinho ali e olhava os beija-flor se alimentarem. Claro, não é todo dia que dá para fazer isso, mas exercer a gratidão, que a neurociência, o segredo, né? Quem já leu, já ouviu, já viu o segredo, que é sobre a lei da atração, fala muito sobre a gratidão. Quanto mais a gente agradece, melhora a nossa vida e já está comprovado cientificamente como funciona a gratidão na nossa vida. E agora, a outra parte, eu desviei rapidinho aí por vários pontos, né? Sobre a metáfora, eu não terminei de contar. Não terminei de contar a metáfora, eu acabei contando exemplos que trata-se da metáfora, mas aqui, ó, quando a gente consegue baixar essa poeira mental, nós conseguimos enxergar ali os peixinhos, enxergar a vida. Nós conseguimos enxergar a vida dentro do nosso aquário, que são as nossas ideias, os nossos projetos, coisas positivas. Nós conseguimos enxergar de verdade o que está ali dentro da nossa mente. Então, esse exercício de respirar, de tomar água, de gratidão, é onde a gente consegue de enxergar a natureza, é onde nós conseguimos realmente esvaziar os estímulos, onde nós conseguimos tirar essa cegueira da desatenção e focar no agora. E existem outros exercícios, como por exemplo, você enxergar, observar 5 coisas que estão à sua volta, cinco coisas com 5 sentidos. E, bom, aqui, o mindfulness, a arte de pensar no presente e agora, tá aqui um vagalume, que não tá mais um monte de vagalume. Tá um vagalume que eu olhei para ele, para falar sobre ele, para poder observar ele, que é uma ideia, um projeto, uma ação. E a presença plena, ela é um antídoto para o piloto automático. E não se trata de você esvaziar sua mente. Vocês observaram ali que o aquário ele não foi esvaziado. Ele continuou cheio, mas com o exercício da respiração, com o exercício de tomar uma água, a poeira assentou e você pôde enxergar os vagalumes que continuavam lá, mas a decisão consciente e a escolha de não tentar perseguir todos ao mesmo tempo, de não tentar fazer todas as coisas ao mesmo tempo, de pensar tudo que está na sua mente ao mesmo tempo, e sim escolher uma por vez, uma coisa de cada vez. E isso diz muito sobre o autoconhecimento, porque é muito importante a gente mergulhar no autoconhecimento para saber quem nós somos, para poder determinar quais são as nossas prioridades. Porque o que a individuação trouxe para mim foi que, até uma parte que eu estava lendo ontem, falava sobre como nós somos formados, né? A gente recebe informações, referências de pais, professores, familiares, amigos, parceiros, várias pessoas durante a nossa vida, a gente pega emprestado vários conceitos, várias crenças, várias coisas. Então, antes de a gente entrar numa individuação, nós somos um emaranhado de várias pessoas, de uma mistura de várias pessoas que a gente carrega dentro da gente e forma as nossas histórias. A partir do momento que a gente torna consciente de quem nós somos através desse caos, foi um verdadeiro curto-circuito na minha cabeça.
um curto-circuito. Aí a gente vai se questionando: será que isso aqui é meu ou é do outro? E essa noite eu estava ouvindo uma oração que falou muito sobre isso, que é bem engraçado. No dia a dia, às vezes, uma das partes ali na casa, um dos cônjuges, às vezes, tá de cabeça quente, não se autorregulou, não respirou, não respirou corretamente. E uma coisinha pequenininha assim vira uma faísca e pum, explode. Eu sei que isso acontece com todo mundo, mesmo que não tenha cônjuge, com quem você convive no dia a dia. E quando isso acontece, se você ainda não fez a individuação ou está em processo, ou já participa, já fez a individuação, mas a gente não é perfeito, o que que nós fazemos hoje em dia, no dia a dia? A gente é reativo, nós somos muito reativos. Nós somos muito reativos. Então, é pau, pau, sabe? Toma lá da cá. E quando a gente entra nesse estado de individuação, a gente entende que aquilo não é sobre nós, é sobre o outro muitas vezes. Às vezes a pessoa chega de cabeça quente e fala alguma coisa, a gente só respira e entende que às vezes não é conosco aquilo ali. A pessoa teve um dia difícil e tal, e tá tudo certo. Não deixar que aquela poeira empoeire você, a poeira do seu aquário, não chacoalhe você, não te desestabilize. Isso é uma escolha consciente de presença plena. E o foco e a clareza surge quando a gente consegue diminuir o ruído visual e mental para enxergar o que que é essencial agora. Então, muitas vezes, ontem mesmo para eu estudar, eu tive que estar num ambiente bem clean, para nada de ruído mental ou visual me atrapalhar. Eu silenciei celular e tudo mais. Até o Edilson chegou aí e me ligou. Eu não vi o celular tocar porque eu silenciei o celular, avisei para ninguém me chamar, porque eu não estava ali para ninguém, só para estar concentrada aqui. E a luz focada, gente, não é mais luz, é apenas a luz difusa direcionada. Porque, por exemplo, uma luz, ela clareia um ambiente, mas se ela for direcionada, focada, ela pode queimar. Então, isso é para expressar o poder do foco, sabe? O poder do foco. E aqui eu já adiantei isso para vocês, né? Falando agora há pouco sobre o impacto imediato de respirar, né? Desse exercício e tudo mais. Então, eu cheguei à conclusão, né? Uma das conclusões que eu cheguei é que eu não precisava de menos luz. Eu precisava de uma lente específica para mim, para eu potencializar as coisas que tenho de bom com criatividade, muita criatividade. E, e o Mindfulness foi que transformou meu curto-circuito numa iluminação estratégica, numa iluminação estratégica que me faz enxergar que eu tenho capacidade para realizar coisas que eu achava que eu não tinha capacidade de realizar, de, de conseguir ser quem eu não imaginava que eu conseguiria ser. Então, isso que eu estou trazendo para vocês agora foi assim, muito importante porque a gente está na era digital, nós trabalhamos no digital, nós estamos no digital. E cada vez mais a necessidade de a gente se integrar, de a gente interagir é muito maior e o jogo que a Global está lançando é sobre interação, é o alfabeto interativo, que é sobre interação. E para a gente interagir de verdade, com presença, a gente precisa estar realmente nos voltando para nós mesmos, para que a gente tenha relacionamentos de qualidade, trabalho de qualidade. E quando eu falo qualidade, não é se é bem feito ou mal feito,
mas a qualidade num todo, de satisfação mesmo, de você não trabalhar por obrigação, de você não falar com tal pessoa, com tal cliente por obrigação, mas por você conseguir enxergar aquela pessoa que está ali de verdade. E aqui, falando sobre a intencionalidade nos relacionamentos e na carreira, no trabalho, uma sugestão que é colocada, né, pelos autores é deixar de ser um resolvedor de problema, uma resolvedora de problema para criar soluções, focar na solução. Às vezes você tá ali com uma pessoa que você trabalha, ela fica falando do problema, falando do problema, falando do problema. Ei, problema a gente já tem. Como diz o Laí Ribeiro, 50% do problema definido já é 50% resolvido. Então a gente já tem ali. Agora, os outros 50%, vamos focar na solução? Vamos lá na solução, porque ficar falando do problema, qual é? Já temos ele. E nas conexões, ouvir para entender. Essa é uma dificuldade que eu tenho certeza que muitos aqui têm, que faz parte de nós, seres humanos. Ouvir para entender e não apenas para responder. Muitas vezes, num diálogo, a gente está ouvindo, já pensando o que vai responder para a pessoa, já na defensiva, já no, como é que é o nome? Que não é defensiva, é na reatividade, na reação, já reagindo. Então, ouvir para entender. Isso é conexão. Ouvir para entender. E aqui eu fiz uns slides aqui e dessa vez eu não fiz a parte final de correção. Geralmente eu peço ajuda, mas enfim. Aqui era para estar uma escrita aqui, que são perguntas, né, práticas sobre isso. O que realmente eu preciso realizar hoje? Isso é coisas práticas para o nosso dia a dia. Eu já estou na tela final, tá, gente? Mas são perguntas bem importantes que eu preciso realizar hoje. Quem eu quero ser enquanto isso? Isso é muito importante. Quem eu quero ser enquanto isso? Eu quero ser uma pessoa agradável, eu quero ser uma pessoa educada, eu quero ser uma pessoa que respeita. Qual é o seu principal distrator hoje? O que que pode te distrair mais hoje? Já antecipando para você ter suas estratégias. Qual é o principal distrator hoje? Quais ações colocarei presença consciente hoje? E essas perguntas, por que tá tudo no hoje? Porque é tudo no presente. Nós não precisamos realizar todas as tarefas do mundo hoje. Por isso que é importante o autoconhecimento para poder estabelecer as prioridades. Por isso que é importante definir o que realmente eu preciso realizar hoje, quem eu quero ser hoje, qual papel eu quero desempenhar hoje. Por exemplo, eu tenho feito isso comigo. Gente, eu tô abrindo totalmente assim a questão da vulnerabilidade aqui hoje, tá? Vocês estão conhecendo um pouco mais de mim. Então, às vezes eu determino hoje quem eu quero ser hoje. Hoje eu quero ser mais, né, o papel de desempenho que eu quero desempenhar mais hoje é o de esposa. Amanhã, de repente, eu coloco eu quero ser mais filha, depois mais mãe, depois mais amiga. Então, quando a gente consegue fazer essas definições, fica mais leve. A gente determina, a gente coloca presença, intenção, intencionalidade. E quais ações colocarei presença hoje, consciente? Quando você faz de maneira consciente, tudo flui melhor. Veja esse cérebro iluminado ali, ó. Ele flui melhor, floresce.
O que eu tenho a dizer para vocês aqui, eu coloquei primeiro capítulo, gente, porque ousadamente, ousadamente, e eu até quero fazer um convite aí depois, vou estar fazendo algumas coisinhas aí diferentes para estar somando mais aqui, porque a gente já tem, né, os temas pertinentes falando do nosso negócio BLC, mas o nosso negócio é feito de pessoas. O nosso negócio é feito de ser humano. E quanto mais ser humanos saudáveis a gente tiver entre nós, melhor vai ser a nossa comunidade. Melhor vai ser o nosso jogo. Melhor vai ser o nosso mundo, o mundo que a gente vive. Então, é sobre isso que, que eu pretendo, né, estar falando sobre nos próximos treinamentos. Falando sobre o Daniel Goleman rapidamente, como eu prometi, ele é conhecido mundialmente por trazer o tema de inteligência emocional, reconhecido no mundo todo como escritor, ele é psicólogo, ele é jornalista científico e considerado pelo Wall Street como um dos 12, se eu não me engano, é 12 pessoas mais influentes que tem no mundo dos negócios. E ele traz o conceito-chave sobre a inteligência emocional, dividido em 5 pilares: autoconhecimento, autorregulação, motivação, empatia e habilidades sociais. O Viktor Frankl, eu trouxe ele aqui porque ele traz o sentido na questão do. Essa frase acho que a maioria conhece aqui. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então ele vem trazer o sentido da vida, o sentido das coisas. Então eu achei perfeito para a gente falar isso sobre o sentido da vida hoje. E o Jung, gente, o currículo dele não tem como eu falar aqui porque é muito extenso. É psiquiatra, psicólogo, pai da psicanalítica, da psicologia analítica e fala sobre individuação, arquétipos, enfim. Depois vocês pesquisam aí porque é muito extenso o currículo dele. E, bom, para eu não perder, me perder aqui, eu já passei do horário. Então, então eu só quero mesmo ler os comentários de vocês e depois fazer o fechamento aqui. Aqui. Legal. Cadê? Ah, legal, Eliana, sair para caminhar com os cachorros. É excelente, que daí se conecta com a natureza. Os animais também são ótimos autorreguladores, ótimos reguladores. Todas as pessoas que vocês queriam levar. Obrigada, Nilva. Saudade de você. Ó, gente, lê aí os comentários que tem várias estratégias aí que o pessoal tá colocando. Ó, água morna em jejum com limão, 500 ml. Meia hora antes de beber água. Ó, o Carlos ali falando que conhece 3 remédios naturais que resolvem o problema da ansiedade. Obrigada, Flávia. Antônio Barbosa. Quando o nosso PC, notebook e celular ficam lentos, o que fazemos? Limpar as navegações de site e mensagem. Excelente exemplo, isso mesmo. Quando a gente tem as máquinas dando problema aí, a gente limpa, né? Limpa ali os caches, as navegações e tudo mais. Então, conosco é a mesma coisa. Excelente exemplo, Mariana Lima. Obrigada, Mariana, Antônio. Nós teremos que fazer a limpeza. A mesma coisa, limpar nossas cabeças. Isso. Sônia, obrigada, Sônia. Giovanni, obrigada, Giovanni. Deixa eu... Parabéns, Jaque. Energia do sistema NR1 digital e tema tão importante que, se não entendermos a força e poder da autorregulação e quanto isso nos ajuda em nosso desenvolvimento do trabalho da GIGIOS em todas as áreas das nossas vidas. Obrigada.
Obrigada, Valdair. Que bom que você tá aqui, Bega. Adriano. Eu como músico. Ah, musicoterapia, excelente também, Adriano. Eu nem li tudo, mas deixo a minha sugestão para todos que estão assistindo esse magnífico treinamento. Não importa seu estado mental no momento. Pegue 4 gêneros de músicas e procure conectar no momento que esteja ouvindo. Sertanejo raiz vai te levar à lembrança do passado como criança, nossos pais, avós. Rock vai te elevar instantaneamente a um certo agito na mente e aceleração romântica. Vai automaticamente fazer você focar no lado emocional. Coração gospel vai te levar direto ao sagrado Deus espiritual. Faz todo sentido no treinamento de hoje. Obrigada, Adriano, por colocar isso. A música é uma das maneiras mais fantásticas de liberar dopamina. E quando a gente vai começar uma ação, por exemplo, quando eu vou começar a fazer alguma coisa, eu já coloco uma música, porque isso me ajuda na regulação da dopamina, de iniciar alguma coisa. E sem contar de que a música é uma das principais âncoras emocionais que tem e traz toda essa riqueza aí que você disse mesmo. Eu utilizo música e eu vou mudando ali os gêneros conforme o estado que eu quero estar. É isso mesmo, Adriano. Show, show, show. Jane, quero expressar minha gratidão. Amiga, textão, amiga, eu não vou ler tudo não, desculpa. Não, não em voz alta. Mas obrigada pela sugestão, por todo o seu apoio. Muito obrigada, amiga. Gente, bom, na próxima vez, obrigada, Raquel. Na próxima vez, né, que estivermos aqui, eu espero que vocês possam contribuir comigo aqui, contar para mim, né, que se vocês já fizeram alguma coisa, como é que foi, vai ser muito legal. E no mais, super recomendo que vocês estejam presentes no momento presente e aproveitem esse presente que é a nossa vida, né? Que Deus diariamente nos dá a oportunidade de sermos melhores para nós mesmos, para quem convivemos, para o mundo, e assim podemos transformar o nosso mundo em um mundo melhor, o nosso mundo presencial e também o mundo digital, refletindo isso no mundo digital, porque quem nós somos no mundo físico é o que nós vamos estar transcendendo no nosso mundo digital. E é por isso que esse tema é um tema que muito me conecta, muito me realiza falar com vocês, conversar com vocês. Obrigada por todos os comentários que somaram muito aqui para a gente estar tendo esse bate-papo, conversando, que é assim que a gente vai crescendo. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, porque afinal a gente não está aqui a passeio. Nós não estamos aqui para passear, a gente está aqui para evoluir. E a evolução é individual, por isso que, como já dizia o Jung, a gente precisa fazer a individuação, precisamos focar em nós, no nosso crescimento. E assim termos relacionamentos de qualidade, termos conexões de qualidade. E é por isso que a Meta, que daí é um assunto que a gente fala uma outra hora, é por isso que a Meta mudou o algoritmo dela. Antes, o algoritmo da Meta, da Facebook, Instagram, nananã, era quanto mais curtidas você tivesse, mais seguidores você tivesse, mais ela ia dar atenção para suas publicações e tudo mais. Hoje, a Meta mudou para interação. E a interação são os seus diálogos, as suas conversas que você tem com seus seguidores ali. Então, já está o mundo mudando, o digital mudando também essa visão, o digital está mudando. E aí, o presidente, o Dmitry, ele já nos mostrou essa visão através do alfabeto interativo, sobre o Interatum, que é muito sobre interação que ele fala sempre. Gente, no mais, um excelente, abençoado sábado para vocês. Obrigada pelas participações, pelos comentários. E um abraço a todos vocês, uma abençoada semana. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha.
Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.